Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra. Na verdade, eu vou estar aqui, compartilhando uma história verídica, irmãs. A própria pessoa me contou e uma história assim que traz lições para a nossa vida e relatando também a palavra de Deus, porque tudo já está registrado na palavra. Então, antes de começar a falar, de compartilhar essa história, uma história de reflexão, e eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, nesse dia de hoje, eu estava pensando sobre essa história, viu, irmãs? Eu já contei aqui no canal, foi uma história que me impactou muito. A própria pessoa comentou comigo, e eu não vou aqui, citar nomes, mas a própria pessoa compartilhou comigo. Depois uma amiga próxima também compartilhou comigo a mesma história. E, irmãs, a palavra do Senhor vai dizer que um abismo chama outro abismo. E se temos algo que nós precisamos vigiar é quando Deus ele começa a nos abençoar. Porque na prova, na luta, viu, irmãs? Na situação difícil, normalmente você ora mais, você busca mais, você se consagra, você vai para o monte, você lê mais a palavra de Deus. Mas quando Deus ele começa a abençoar e ali a vida começa a mudar e o tempo vai ficando escasso, há uma predisposição de você relaxar. E isso não é bom, irmãs, é sinal de perigo. Nós precisamos vigiar quando Deus ele começa a colocar, começa a exaltar a pessoa, começa ali aquele ciclo de bênçãos, de várias situações boas, nesse momento que precisamos vigiar. Olha, irmãs, um grande exemplo disso na palavra de Deus, antes de comentar aqui, a história, da irmã, que é uma história verídica, irmãs, que serve de lição. Precisamos vigiar quando Deus ele começa a abençoar, irmãs. A vigilância, ela tem que ser maior. Mas um grande exemplo disso foi quem? Foi Davi. Davi estava bem, estava lá no seu palácio, na sua vida. Ele, teoricamente, ele teria que ir para a guerra, ele não foi para a guerra. Ele ficou no palácio e aquela ficada no palácio, irmãs, foi aquela ficada ali foi algo que não poderia ter acontecido, irmãs. Porque, irmãs, ele foi passear no seu palácio, da casa dele, ele olhou, ele viu, lá uma moça tomando banho, e vocês conhecem a história. A família de Davi até então ia tudo bem. A família dele, tudo bem, os filhos. Mas a partir do momento, viu, irmãs, em que na vida dele, ele dá ali uma brecha, uma legalidade que ele não tinha necessidade de fazer o que ele fez. O homem lá sendo leal a ele na guerra. E ali vocês conhecem a história. Aquilo dali entrou uma brecha, uma legalidade, uma maldição na vida e na linhagem, na descendência de Davi. Sem necessidade, irmãos. Sem necessidade.
e depois uma sucessão de erros para tampar um erro, ele comete um outro erro. Irmãs, ele foi sórdido e cruel. E como os olhos de Deus são como chamas de fogo, Deus não deixou passar assim. Deus não deixou passar. Deus teve um ajuste de contas ali muito duro com ele, à altura do que ele fez, irmãs. Mas, depois você lê a biografia do que aconteceu com esse homem, da vergonha que os filhos fizeram, irmãs, das atrocidades que aconteceu na vida dele, por conta dessa legalidade. E por que eu tô falando isso, irmãs? Eu conheci uma moça que ela pregava muito bem, falava muito bem das coisas do Senhor, das coisas de Deus, tá? Uma bênção, irmãs, uma bênção, uma bênção. E aquela pessoa, ela me confidenciou um algo. E eu tirei, assim, grandes lições, porque... E ela estava passando por essa luta. Ela estava passando por essa luta, essa pessoa. Ela estava ainda na prova. Ela estava nessa prova. Ela estava na prova, quando ela me falou. Eu creio assim que foi Deus que fez ela falar, né? Ela disse que ela tinha uma vida muito boa. Olha só, irmãs, como que nós precisamos vigiar. Uma vida muito boa. Eu estava pregando, fazendo uma ministração, e no meio da ministração eu não sabia nada dela ainda. Eu comecei a pregar, falar. E no meio da pregação eu falei assim, tem pessoas, irmãs, eu pregando, que Deus abençoa regaladamente. A pessoa tem 3 carros na garagem. Falei assim mesmo. A casa é uma mansão, a pessoa tem 3 carros, um carro esporte, um outro carro social. Aí quando vai sair, bom, com que carro que eu vou hoje? Falei isso na pregação, né? Que Deus abençoa, Deus enriquece, Deus faz, Deus, né? E ali, irmãs, aquela pessoa entrou em contato comigo, irmã Raquel, você falou minha vida. E ali ela foi falando. E eu realmente, irmãs, eu não sabia nada daquela irmã, né? Nada. E ela disse que a vida dela era daquela forma. 3 carros na garagem, um social, um esporte. A casa realmente é em um local muito privilegiado, tá? Fora até aqui do estado onde eu moro. Uma mansão, uma casa com vários quartos, e enfim, mas... E, irmãs, uma vida assim muito boa financeiramente. E ela, cristã, pertencente a um segmento, ela se perdeu com um determinado líder daquele mesmo segmento, naquela determinada cidade. E ficaram ali naquela situação que as irmãs já entenderam, às escondidas, durante um tempo. Eu creio que as irmãs já estão entendendo. E a comunidade, irmã Raquel, a comunidade ninguém sabia. Mas ela contou assim, confidenciou, irmãs. Eu fiquei ouvindo, foi Deus que fez ela, né, comentar. E se perdeu, irmãs, o inimigo entrou, se perdeu ali nessa situação de muita dificuldade.
As pessoas, ninguém sabia da comunidade na época. Isso tem muitos anos que eu sei dessa história, viu, irmãs? Muitos anos, muitos anos. Essa história tem muitos anos, minhas irmãs. E a esposa desse homem, né, que estava com ela descobriu, e uma mulher de Deus. E como ela não poderia abrir a boca, falar, ela resolveu não falar, ela só ficava nos pés do Senhor. Ela ia lá para o local, a comunidade, e passava a noite lá em vigília. As irmãs já entenderam. Irmãs, sei que foi descoberto. Ela contando para mim, irmã Raquel, descobriram. E foi um escândalo. Foi algo muito triste. E eu não me lembro, irmãs, se na pregação eu estava falando sobre o juízo de Deus. Eu devo ter falado alguma coisa sobre a mão de Deus, sobre pesar a mão de Deus. Eu não me recordo assim, mas foi algo relacionado a isso. E ali, irmãs, essa pessoa estava contando que ela estava assim atravessando um deserto muito forte, que a culpa era dela e ela tinha noção. E o marido dela, o esposo, porque ela era casada, um homem de Deus, não se separou dela, que ele realmente amava muito. E ela me contou que eles perderam tudo, irmãs, tudo. Perderam os carros. O homem lá, eu já contei até essa história aqui no canal. Perdeu o emprego, perderam os carros. Só não perdeu a casa, mas a casa estava toda endividada, irmãs. Risco assim de perder. Uma luta, uma prova de comida, quase não tinha comida. Ela falou assim, a culpa foi minha. E o primeiro filho dela foi assim, acho que uma das melhores clínicas lá da tal cidade onde ela morava. E ela estava grávida, né, de uma outra, de uma bebezinha, acho que foi bebezinha. E quando ela teve o segundo, já nessa luta, nessa prova, foi no hospital público. Que assim, para ela foi um disparate muito grande. E irmãs, e o homem não arrumava emprego, Deus não deixava, não abria as portas de nada. E outra coisa, irmãs, quando Deus fecha a porta não abre não. Não abre não. Perderam os carros, irmãs, não tinha comida, Parece que a mãe dela ou a mãe do marido, que às vezes dava um pouco de comida, né, para a criança, às vezes deixava a criança lá para comer, né, esse filho maiorzinho lá. Irmãs, uma luta, uma prova assim, de ela contar assim, de não ter coisas nem pessoais básicas para ela, que foi consequência do pecado. E ficou anos nisso, irmãs, anos nisso, irmãs, anos. E hoje eu me lembrei dessa história e lembrei também de Davi, que Davi ficou anos passando prova com os filhos dele por conta do pecado dele. E ela falou que ficou anos. Quando ela comentou comigo, parecia que ela já tinha assim, acho que uns 5 anos nessa luta. Contando moeda, ela falou assim, irmã Raquel, se eu contar a moeda, eu tô feliz da vida aqui. Nem moeda às vezes a gente tem. Eu não sei o que é fazer uma compra em um mercado já há muito tempo. Ela falou que eles estavam vivendo assim de doação de cesta básica. Irmãs,
uma luta e de tanto orar, de tanto orar, de tanto orar, dela orar, do marido orar, de chorar aos pés do Senhor, porque o marido dela, né, um homem honesto, um homem que resolveu ficar, continuar casado com ela. Ele conseguiu um emprego, irmãs, para ganhar assim muito pouquinho, muito pouquinho. Era um negócio assim para ganhar o dinheiro do dia, mas era muito pouquinho. Era algo assim, 30, 50 reais por dia. Um negócio assim que era para comprar um arroz, um feijão, um ovo, uma carne, algo assim, mas nesse sentido assim. E lá longe, irmãs, ela contando para mim, lá longe, lá na cidade, lá longe, porque como eles moravam em um bairro nobre, que ela falou, mas a casa estava, eles perderam tudo, luz cortada. Como a casa era num bairro nobre, a única coisa que ele conseguiu foi lá longe, fora daquele centro ali do local. E ele ia andando, irmãs, falando que ele ia andando e voltava andando, que ele chegava que ele tinha emagrecido, o homem tinha emagrecido, o homem estava abatido. Consequência, pelo fato dele estar casado com ela, então recaiu também sobre ele. Irmãs, de tanto orar, tanto orar, tanto orar, e Deus deu uma bicicletinha para ele. Então, irmãs, quando ela comentou comigo, ela ainda estava nessa prova. E ela estava nessa prova e melhorou ainda um pouquinho mais, porque uma senhorinha lá da tal cidade arrumou para ela, deixou ela lavar as roupas dessa senhorinha, fazer faxina. Irmãs, ela contando, ela foi assim, foi fazer lá uma faxina, limpeza na casa dessa senhora de 15 em 15 dias, que também não era sempre. Foi lá, de 15 em 15 dias lá. E assim, um dinheiro, porque era uma senhora pobre, assim, bem pobre, bem simples, né? Que não tinha, não podia também pagar muito. Foi assim, irmãs. E ela falando.